Você já parou para pensar o quanto que nós perdemos quando ficamos esperando muito um tempo perfeito? O dia ideal, o dia certo, aquele momento tão especial. Já parou para pensar quantas cartelas adesivas que eu sei que você teve lá na sua pré-adolescência, aquelas agendas, cadernos que vinham com vários adesivos, né? Quantas cartelas ficaram ali, abandonadas, intactas, sem utilidade alguma, porque você foi se convencendo de que no dia certo você ia usar, você ia guardar aqueles adesivos para um momento especial. E aquilo nunca acontecia. Às vezes um conjunto de uma louça bem bonita e que você sempre está esperando uma ocasião especial para usar. E passam os anos e você nunca usa. Uma roupa que até mesmo você comprou ali no desespero ali do último minuto, de uma forma não pensada, mas porque eu vou ter uma ocasião para usar isso, não, numa ocasião especial eu vou usar. E passam os anos, a roupa nem te serve mais, você nem gosta mais e você não conseguiu usar absolutamente nada. Onde eu quero chegar com toda essa reflexão, com todos esses pontos, todos esses questionamentos? Eu quero te provocar a pensar. Você que é mulher, que é casada, que é mãe, quantas vezes você tem dedicado um tempo para o seu marido? O tempo de casal de vocês. Com que frequência vocês têm esse tempo? Como você está em relação a esse assunto? Será que você é aquela pessoa que, ao ouvir essa minha indagação, começa a pensar: não, eu já tenho tudo arquitetado aqui na minha cabeça. Não, porque eu tenho que ter um tempo de qualidade melhor com meu marido, sim. Então, para isso, nós temos que ter uma noite completamente livre. Na verdade, não só uma noite, uma vez por semana, toda semana. E tem que ter ajuda com as crianças. E a gente vai pro melhor hotel. E a gente tem que sair de casa cedo para aproveitar a noite toda e voltar mais tarde para ter valido a pena. E parece que vão colocando critérios, mais critérios, mais critérios. E a coisa não tem fim. Só que para tudo isso ser colocado em prática, obviamente você não consegue agora. E aí você vai se confrontando com a sua agenda, com a sua realidade, com as circunstâncias e você começa a perceber que, nossa, tá difícil de ter esse momento a sós com meu marido. Tá difícil de ter esse tempo a dois. E vai ficando para trás, e as semanas vão passando, os meses, os anos, até que chega um ponto que você olha pro seu marido e vê: quem é que tá ali do meu lado? Porque parece que eu já não reconheço mais. Parece que eu não dediquei tempo para cultivar essa relação. Quem é ele? E será que ele me conhece? Será que nós somos os mesmos? Por quê? Porque foi se esperando uma ocasião muito especial, muito específica, quase, eu gosto de brincar falando assim, quase que à espera de que todos os astros se alinhassem, quase à espera de um eclipse total. Mas o casamento, ele não pode ser isso. E é por isso que eu vim aqui conversar com você hoje. Sobretudo você que é mãe, que muitas vezes o seu olhar já está mais voltado para as crianças, o que é óbvio, que é ótimo, que é maravilhoso e claro que é importante porque você é mãe. Mas você não pode esquecer de que o tempo com o seu marido não pode ser essa cartela adesiva que está guardada anos e anos e depois foi pro lixo. Ou tudo que você deixa tão guardado para usar numa ocasião especial e acaba não acontecendo nada. O seu casamento não pode ser assim, por melhor que ele seja. Se ele não for cuidado, os resultados negativos vão vir. E se você estiver numa crise, você não pode seguir fazendo as mesmas coisas. Porque se você estiver fazendo as mesmas coisas, tudo permanecerá igual. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso começar a agir diferente. E hoje eu quero que você abandone esse perfeccionismo do seu casamento. Esse perfeccionismo de esperar o lugar perfeito, a gente ter a condição financeira ideal para ficar num resort incrível, para que a gente tenha ajuda em casa todos os dias, ou o que quer que seja, o que quer que possa estar passando na sua cabeça. Eu quero te mostrar hoje que é possível você ter
um tempo a sós com o seu marido diariamente. Não é uma vez por semana, não é uma vez cada 15 dias ou uma vez por mês. Eu estou te garantindo algo diário. Se você abandonar esse perfeccionismo. Eu me senti motivada a conversar com você hoje sobre isso, porque foi o que eu recebi numa caixinha de pergunta. Hoje olhando o Instagram, agora há pouco na verdade. Eu tava olhando e eu falei, gente, qual o tema que vocês gostariam que eu falasse mais? E uma seguidora um pouco mais aflita falou, Bianca, gostaria de ouvir você falar de como conseguir ter um tempo a sós. Um tempo de casal, um tempo a dois. Como assim? Sou mãe, tenho filho pequeno e tudo mais. E é por isso que eu me senti motivada a fazer esse vídeo, porque assim, olha, você, depois desse vídeo, você precisa olhar esse tema e achar que é óbvio. Óbvio pra você. Em que sentido? Você, a partir de agora, você vai estar tão disposta a viver isso, a cultivar isso, que já não mais precisará de esforços para pensar no como fazer. Obviamente você vai seguir se esforçando para manter, mas não mais para pensar. Tem que ser óbvio para você a partir de agora. Como, enfim, nós temos um tempo a sós de casal? Bom, se você não sabe, eu tenho 4 crianças pequenas e neste presente momento dessa gravação do vídeo, o meu caçulinha tem 3 meses. Então é óbvio que é um bebê que demanda bastante. Agora há pouco eu tava dando mamar pra ele ainda. Acorda bastante, mama bastante, demanda. Ok, paciência, acontece. Claro que as minhas outras filhas, né? Ele é o menininho da casa. Tenho 3 meninas, pequenas também, mas já dormem sozinha, dormem cedo, dormem a noite toda. Então isso me dá toda uma previsibilidade. E o pequenininho? Não tem problema. Eu paro, vou lá acudir. Muitas vezes, na hora que eu vou jantar, na hora que eu vou colocar a comida, acorda. E aí eu tenho que dar um mamazinho antes, um mamar durante, ou logo daqui a pouco. E paciência, tá tudo bem. Eu não posso também criar uma expectativa de que agora, por um tempo em casal funcionar, eu preciso estar há 4, 5 horas longe do meu filho. Não é isso que vai acontecer. Tá tudo bem se a gente estiver conversando e eu precisar acudir o meu filho. Tá tudo bem da gente estar ali comendo uma comida gostosa e eu precisar dar um pouquinho de mamar. Está tudo bem estar em casa e não estar num hotel 5 estrelas. É claro que é bom desejar viajar, é bom desejar um hotel, um resort, ou o que quer que seja, é bom ter ajuda em casa, é claro que tudo isso é bom, eu não estou falando contra isso. Mas o que eu quero dizer é que, bom, para a grande maioria das pessoas e na maior parte do nosso tempo, nós não teremos toda essa estrutura. E o que nós teremos é a nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas circunstâncias. Mas é dessa maneira que a gente consegue cultivar algo diariamente. Por quê? Bom, é claro que existem trabalhos e trabalhos, existem maridos que às vezes se ausentam porque precisam viajar, o que quer que seja, mas uma hora sempre volta, não é verdade? Uma hora tá junto. E vem cá, por que não o jantar de vocês não se tornar um momento de casal diário? Às vezes, né, o marido passa o dia fora, ou até mesmo a mulher que trabalha, que tem várias coisas, e tem as demandas da casa, tem os filhos. Claro que eu sei que tudo isso existe, isso é a minha realidade também. Mas chega uma hora que todo mundo dorme. E chega uma hora que os adultos ficam acordados. E que tem que jantar, que tem que conversar, e que podem ter um momento de intimidade. Então, isso precisa ser muito natural para você. Digo, demanda esforço, né? Esforço de eu vou agora dedicar meu tempo ao meu marido. O que eu vou fazer agora é estar bem para estar com ele, né? Não vou inventar agora de, por exemplo, faxinar a casa. Ou de fazer qualquer outra coisa mirabolante que me tome muito tempo. Claro, né, que à noite, quando as crianças vão dormir, ainda fica sempre muita coisa pra gente fazer e é natural que a gente queira aproveitar a noite. Mas eu digo, naquele momento que eu deixei combinado, que eu separei para o meu marido, eu vou dedicar a ele. Que é o momento da gente sentar junto. Eu não vou sentar, comer correndo, a janta porque quero lavar toda a louça e acabar toda a louça. E vou deixá-lo sozinho. Não, o que me custa sentar e jantar com ele.
Para de querer fazer as coisas sozinha também. Senta e vai jantar com ele. É possível jantar todo dia ou na grande maioria dos dias. Faça isso. Combinem de deixar o celular de lado. De ali, quando vocês estiverem a dois, jantando, olho no olho, deixa o celular de lado, não pega não, porque vai atrapalhar. Não faça isso. Conversa, pergunta como ele se sente, pergunta como andam os projetos, pergunta como foi o trabalho. Fale da casa, fale dos filhos. Compartilhe alegrias, compartilhe dificuldades, mas saiba como compartilhar, saiba como conduzir essas conversas com uma leveza, com carinho, com acolhimento. Evite as respostas e as condutas muito ácidas, muito controladoras, muito tom de desabafo o tempo todo, de uma irritabilidade, de um clima pesado. Evita isso. Cultiva o compartilhar, o ser esse apoio, essa união, essa parceria, essa beleza. Isso é apaixonante, faça isso todo santo dia. De pouquinho em pouquinho, são pequenas conversas ali a cada jantar, pequenos detalhes de carinho, de um abraço, de um afago, de um beijo, de um elogio. Imagina só, isso sendo feito diariamente, é aquela louça que em vez de você deixar guardado para a ocasião mais incrível da sua vida, mas é aquela ocasião que parece que nunca chega, e você vai envelhecer, vai ficar velhinha, vai abrir o armário e vai ver, meu Deus, eu nunca usei essa louça. Em vez disso, de viver isso, vai ser a louça que você vai utilizar com aqueles que você ama, com a sua família. Você vai utilizar da melhor forma. Então, é isso. É entender que, assim, olha, aquele jantar, aquele momento, o único momento que eu tenho no dia, mas que eu ofereça esse melhor ao meu marido, essa louça que eu vou utilizar com ele. São esses detalhes de carinho. Sejam das palavras de afirmação, sejam nos toques físicos, dos presentes, sim, cada linguagem de amor. Cada linguagem de amor eu posso utilizar a meu favor para ir nutrindo e demonstrando e manifestando esse carinho, esse amor que eu tenho pelo meu marido. Porque isso vai gerar grandes frutos. Esse homem que se sente olhado, cuidado, amado, é um homem que vai retribuir ainda mais e ele vai te surpreender. Porque a mulher tem isso próprio, desse envolvimento, desse acolhimento, dessa sutileza, dessa beleza, desse ato de transformar todas as coisas. Esse é o símbolo do nosso útero, não é verdade? E quando nós somos mães, e somos mães biológicas, que nós recebemos essa vida no ventre, o nosso útero transforma, nutre, acolhe, possibilita a vida, o crescimento. E ali a criança se desenvolve, isso é a coisa mais linda e extraordinária. Ou se você é mãe por adoção, você teve todo esse processo e não foi no útero, foi no teu coração, que dilata, que cresce, que ama. A mulher foi feita para isso. Então a mulher dentro do casamento, essa mulher que também é mãe, que está se desdobrando um bocado, que tem muita demanda, óbvio, eu sei, eu entendo. Mas essa mulher que é mãe, é capaz de também transformar, mobilizar, mover o coração do marido e melhorar esse casamento, adicionando um tempo de qualidade diário, de forma natural, ali no jantar, no tempo da noite, antes mesmo de dormir, no deitar, em vez de levar problemas, brigas, discussões, críticas ali para a cama, vai levar um olhar de amor, de afeto, de entrega, de sinceridade. Isso é a coisa mais incrível. E isso é a receita para um casamento feliz, para um casamento de sucesso. E, consequentemente, isso é o melhor que você pode dar para o seu filho. Não há presente maior. Não são presentes caros, roupas mais estilosas, na moda do momento, os brinquedos mais complexos, caros e que estão em alta, né? As viagens mais longas e mais longes. Não tá aí. O segredo da felicidade está numa base bem ancorada, afetiva, numa segurança, no amor. É aí que vai estar o melhor que a gente pode dar para o nosso filho. Então, quando você pensa até mesmo no seu filho, que eu tenho certeza que você pensa muito no seu filho ou nos seus filhos, se você tem mais,
Lembre-se de que um grande presente que você pode dar para ele ou para eles é você ter um casamento sadio, um casamento bom, um casamento com vigor, com esperança, com alegria. E que isso vai ser resultado desses dias, dessa constância de dia após dia. Olhando olho no olho, deixando o celular de lado, tendo esse bom momento de jantar, tendo a intimidade na conversa, a intimidade no olhar, a intimidade no toque, a intimidade sexual, em várias esferas. E aí, esse vai ser um momento exclusivo de vocês, ou ainda que precise ter um bebezinho ali mamando junto um pouquinho, não tem problema. Se aparecer alguém ali na hora do jantar, não tem problema, fica tranquila. Tenha paciência, isso é só a vida acontecendo. E tá tudo bem se não dá pra ir no hotel agora. No hotel, 5 estrelas. Ai, às vezes vocês conseguem se organizar nas férias dele. Ou, se a situação financeira tá muito apertada, também não tem problema. Daqui a alguns anos vai melhorar e vocês vão. Mas vocês não vão ficar esperando o melhor momento. O melhor momento tem que ser agora. Tem que ser em casa, com vinho, nem que seja o vinho mais... Não é um vinho mais caro, mas é um vinho mais barato, mas foi dentre os mais baratos, você escolheu aquele que você acha que seu marido gostaria mais. Teve um olhar personalizado, teve um olhar de carinho. É fazer das tripas coração. Então, é possível ter esse tempo com frequência, e isso faz toda a diferença. Inclusive, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, se você está numa situação um pouco mais difícil de pensar, né, como fazer, eu gostaria de alguma ideia mais direcionada, por favor, deixe aqui nos comentários do vídeo, que é sempre uma alegria poder ajudar vocês. Então, não leve a dúvida para casa, aquele papo bem de professor. Por favor, coloque aqui nos comentários do vídeo, que vai ser um prazer ajudar você. E, além disso, acredito que já tenha ficado muito clara a importância desse tempo de casal, o quão isso é bom e como a gente pode nutrir sem esperar algo muito extraordinário, mirabolante, mas como a gente pode nutrir hoje na nossa casa. Eu preciso puxar o gancho disso para um aspecto muito importante. Para ter tempo para o marido, para conseguir organizar a rotina dessa forma, você precisa estar bem. Você que é mãe, você que é mulher. Você precisa estar bem consigo mesma, você precisa estar bem dominando o teu dia. E isso também eu te ensino. E isso também dá muito pano pra manga. Então eu sugiro que você dê uma maratonada nos meus vídeos no YouTube, que já tem muita coisa. E você vai saber colocar os meios para conseguir amarrar bem uma rotina e estar mais disposta para conseguir melhorar esse aspecto do casamento, para que você tenha um casamento longo, duradouro e feliz. Inclusive, eu preciso deixar um convite para você aqui. Dá uma olhada no link da descrição do vídeo. E eu convido você para fazer parte da semana do Resgate da Diva. Se você não sabe o que é isso, deixa eu te contar um pouquinho. O Resgate da Diva foi uma iniciativa minha da criação de um grupo de WhatsApp para mães, um grupo gratuito em que eu compartilho materiais gratuitamente sobre temas, sobre questões que podem ser transformadoras na sua maternidade. E ao término, né, desse grupo, que esse grupo ele começou alguns dias antes de eu liberar essas aulas exclusivas. Por quê? Porque eu decidi mandar uns áudios, falar um pouquinho da minha vida, de alguns pontos de reflexão, trazer alguns temas bem importantes. E a partir da quarta-feira que vem, eu vou liberar aulas gratuitas que estarão disponíveis apenas dentro desse grupo do WhatsApp. E no último dia, eu vou abrir finalmente as inscrições para uma comunidade incrível que vai surgir de mães, justamente para ajudar você que é mulher, você que é mãe, a resgatar a autoestima, aprender a resgatar a autoestima, aprender a se cuidar, a aprender a de fato dominar o tempo da tua vida para voar, para se desenvolver, para ter um casamento feliz, para estar segura com seus filhos, para se sentir bem, realizada como mulher, para amar a própria vida e fazer isso no meio de uma comunidade, formando bons laços, amizades, não se sentindo só. Enfim, algo muito especial, único, de verdade, que eu tô apaixonada e que vou anunciar em breve, mas tudo isso você vai saber melhor acessando o link na descrição desse vídeo.
Mas para concluir, voltando ao nosso raciocínio aqui do tema principal de hoje, eu preciso que você saia desse vídeo com esse propósito. De olhar o seu marido como o maior investimento da sua vida. No sentido de, se você cuidar bem do teu casamento, se essa é a tua circunstância, você é mãe, você é casada, esse é o maior projeto da tua vida. Porque teus filhos, eles estão juntos, óbvio. Mas é porque a gente sabe que quando o casamento vai mal, quando a mulher está mal com o marido, ela tende a descontar nesse filho. Aumenta a irritabilidade, aumenta a impaciência, aumenta o cansaço, a falta de disposição, a frustração. E é óbvio, isso é matemático, que é óbvio que isso vai impactar na educação dos filhos, na criação deles, no desenvolvimento. Então, se você também quer oferecer o melhor para o seu filho, pensa que é muito melhor felizes para sempre. Até que a morte nos separe, sendo felizes para sempre. Com leveza, com alegria, com amor, com parceria. De não se sentir mais só. É muito melhor do que empurrar com a barriga e ser até que a morte nos separe, mas, meu Deus, eu não aguento mais estar do lado dessa pessoa. Não faz sentido. Se a gente se especializa para tanta coisa, se prepara para tanta coisa, quer melhorar tanta coisa, por que não o casamento, que é simplesmente a base do nosso dia a dia? Pensa um pouco sobre isso. Saiba que é possível sim. É possível sim ter tempo de casal. E se você não está conseguindo ter, pergunte-se por que eu não consigo. Será que as crianças estão indo dormir muito tarde? Será que o meu marido vive no celular? Será que ele já deu brecha para outras coisas? Será que a gente está distante um com o outro? Será que a gente não consegue conversar? Será que eu estou muito cansada? Eu sempre vou dormir antes? Eu estou muito indisposta? Será que eu estou colocando várias outras prioridades na frente? Estou dedicando mais tempo para outras pessoas ou para casa e estou deixando meu marido de escanteio? O que está acontecendo? Eu preciso ter essa resposta para então mudar, para então colocar uma nova solução. Porque aí, fazendo esse exercício, eu vou ter convicção de que realmente o tempo existe. Eu preciso priorizar, mas sobretudo olhar a minha vida e usar a circunstância como ela se apresenta, sem comparação. Porque se eu ficar esperando ter a vida de outra pessoa ou viver exatamente a circunstância de outro, eu nunca vou conseguir. Tenta isso. Resgate o seu casamento. Torne o seu casamento muito melhor. Com essa dedicação, com essa prioridade. E se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários abaixo e não deixe de maratonar o canal, que vai ajudar muito você. Um beijo e até a próxima!